Muito bem, Bispo Sérgio, estamos aqui com a Renata. Renata, você foi obreira há quanto tempo? 2 anos. 2 anos, é, Renata? 2 anos. E nessa época de obreira, você era uma obreira dedicada. Como é que você era? Relata um pouquinho. Eu era muito dedicada. Aos domingos, então, eu saía de casa de manhã cedinho, né? Já chegava lá para a reunião das 7 horas. Eu só ia em casa mesmo para almoçar, já voltava e quando saía à noite já era 8 horas, 9 horas da noite. E qual foi o motivo, o porquê que você saiu? Por que você saiu? Até então, eu já comecei a estar mal, estava me esfriando já não fazia as coisas como eu fazia, porque eu achava que tantas pessoas não estão fazendo, então eu vou ficar fazendo também. Então eu comecei a falar assim, se eles estão fazendo de qualquer maneira e estão aí, então eu também vou começar a relaxar também. Aí comecei a entrar nessa, de olhar para os outros. E aí, quando o pastor Edgar chegou em minha igreja, como eu já estava com maus olhos, então Deus falava comigo, ele vai te ajudar. Mas eu não olhei desse jeito. Com tudo que ele falava na reunião, eu falava assim, como ele vai me ajudar falando dessa maneira? Então, eu queria um pastor que passasse a mão na minha cabeça. E ele não estava ali para isso, ele estava para pregar a verdade. Só que, como eu estava mal, a verdade doía em mim. Então, eu passei a olhar com maus olhos, e aí veio a entrevista de obreiros. Eu não aproveitei a oportunidade, não pedi ajuda. Ele fazia as perguntas, então ele falava, está jejuando, está orando, está lendo a Bíblia? Eu estava fazendo tudo isso, mas de qualquer maneira. Eu jejuava de qualquer maneira, até a esposa orientava a gente, ainda que você faça um jejum de 2 horas, mas você tem que fazer bem feito, você tem que estar no espírito para fazer. Mas eu jejuava 3 horas, 5 horas, 6 horas, mas eu estava vendo televisão, eu estava conversando com outras pessoas, quer dizer, eu não estava fazendo no espírito, eu estava fazendo para aliviar a minha consciência, não porque eu via aquela necessidade que eu estava mal, porque até então eu não via que eu estava mal. E qual foi o pior momento? O que aconteceu? Porque aí eu acabei me envolvendo com um membro da igreja, eu me prostituí, né? E aí foi a pior coisa que eu fiz, porque até então eu comecei indo o dia que eu queria. O dia que me dava vontade de ir, eu ia. O dia que eu não ia, eu inventava uma desculpa para mim mesma e ficava em casa. Uma hora eu estava cansada do serviço, outra hora... Eu sempre inventava uma desculpa para poder aliviar a minha consciência e ficava em casa. Aí, mesmo assim, estando daquela forma, Deus cobrava ainda de mim. O que você está fazendo aí? Aí eu não sei o lugar, mas eu queria fazer a minha vontade. Já estava mal mesmo, eu queria fazer o que eu queria. Eu estava uma filha rebelde mesmo, querendo fazer o que eu queria. Então, eu passei a não ir mais nas reuniões, não dava prioridade a isso. E aí foi ficando pior a situação, porque aí os problemas começaram a aparecer. O rapaz com quem eu tinha me prostituído caiu no mundo das drogas, né? E foi um inferno ali, porque tudo que eu trabalhava, ele trabalhava também, ele pegava o dinheiro dele todo, gastava, ele saía em uma sexta, voltava no sábado de manhã, e ele passou a pegar os telefones celular de dentro de casa, o dinheiro também pegava, meus filhos ficaram rebeldes. Eu passei aí na reunião, eu debochava do pastor, ele falava as coisas, eu não queria ouvir, eu estava muito mal, eu não queria ouvir. Ele falava e eu ficava rindo de deboche, eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu entrava ali, eu saía pior ainda do que eu estava, porque como eu olhava ele com maus olhos, então aquela palavra não servia para mim. Ele está falando com alguém aí, deve ter alguém aí assim, alguém que deve estar mal, ele está falando com alguém, comigo não é. E eu saía dali pior ainda do jeito que eu entrei. Até então, né, que veio a vigília das vestes brancas, e aí a obreira me convidou, ela, sabendo da minha situação, ela me convidou, eu aceitei, foi uma guerra para chegar até aqui, porque o desânimo, o cansaço, tudo falou nessa hora, tudo. E até eu chegar aqui, eu ainda estava mal ainda. Eu vim porque ela tinha me convidado, mas até chegar aqui eu estava mal. Mas eu vim assim mesmo porque eu falei assim, meu Deus, mesmo mal, eu vou lá porque alguma coisa o Senhor vai fazer, porque ela não me convidou em vão. Aí eu vim com as vestes brancas, e quando o bispo falou de jogar a toalha, eu falei assim, meu Deus, a minha vida não pode ficar assim, não.
Até então eu lutava, eu batalhava, né? Até agora eu só estou apanhando. Eu virei uma escrava, eu só tenho apanhado, porque eu não tinha força para mais nada. Eu até queria sair daquela situação, mas não tinha força para nada mais. E ali eu abri os meus olhos, eu falei, meu Deus, eu não posso continuar assim. Eu sei bater, eu sei lutar, então eu tenho que dar a volta por cima. E ali, graças a Deus, começou de novo. Eu me erguei, comecei devagar, sem pressa, porque é até o que eu estava conversando com o pastor, né, que eu pedi perdão a ele, eu fui até ele, pedi perdão a ele, porque eu até pouco tempo eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, ele é de Deus mesmo, porque aguentar o que ele aguentou, meu Deus, só de Deus mesmo. Quantas vezes eu entrei aqui rindo de deboche e ele olhava para mim e ele via. E até então ele nunca chegou perto de mim para chamar minha atenção, nunca falou nada, a não ser a verdade que eu precisava ouvir. Então, eu fui até ele, pedi perdão, falei com ele, conversei do jeito que eu estava olhando para ele, e ele me orientou, graças a Deus, né? E passou, isso passou. Graças a Deus, na vigília mudou a minha vida E espiritual. hoje, como é que está a Renata hoje? Você está bem, batizada com o Espírito Santo? Você está feliz? Aquele inferno saiu da tua casa? Como é que está hoje? Saiu de dentro de mim, porque até então eu não tinha nem paz para dormir. Aquilo me abalava muito, porque até então eu dormia muito bem, e eu não tinha mais paz para dormir. Meus filhos não tinham paz para dormir, tinha finais de semana que eu passava em claro, né? Veio uma depressão também muito forte, né? E até então tudo isso acabou. Acabou, não tem depressão mais. Hoje não, hoje mudou, hoje tem uma paz dentro de mim, tem uma paz dentro de mim, isso é muito bom. Tá aí, Bispo Sérgio. Mais uma pessoa que foi resgatada através do poder de Deus. É com o senhor aí no estúdio.